Olá pessoal, meu nome é Jamerson Ferreira, eu sou consultor em saúde e criador de conteúdo digital aqui para o canal Descomplicando a Saúde Coletiva. Nesse vídeo nós vamos falar do resultado do Previne Brasil, que saiu hoje, dia 27 de janeiro, destacando os resultados das unidades federativas e de suas respectivas capitais. Fique conosco até o final para entender como você pode criar o seu ranking no seu estado e aí poder divulgar melhor os seus resultados. A primeira coisa que a gente vai explicar por que a gente escolheu resultados estaduais e de capitais, pelas suas representatividades e pelas suas características semelhantes. Por exemplo, todas as capitais são os maiores municípios e, obviamente, também possuem maior densidade demográfica, ou seja, são todas de tipologia urbana. E por que a gente já não mostra também os rankings estaduais? Bom, pessoal, os rankings estaduais, para que eles sejam mais justos, é indicado, não é obrigatório, é indicado que se considere população, tipologia, quantidade de equipes, cobertura da saúde da família e também da estratégia e a organização dentro da região de saúde. Por que a gente está falando isso? Porque se a gente for criar um ranking estadual nu e frio, sem considerar as características que diferenciam ou que possa tornar os municípios mais próximos, eu vou comparar um município de 5 mil habitantes com um de 6 milhões de habitantes. E aí isso vira completamente caótico, fica injusto e superficial essa forma de criar rankings estaduais. Por isso, nós escolhemos valores por unidades federativas em um pequeno resgate histórico dos últimos 3 quadrimestres de 2022 e também as suas capitais, né, porque tem características semelhantes. Então, começando agora as unidades federativas e fazendo isso de uma forma bem leve. No primeiro quadrimestre de 2022, os 3 estados que apresentaram melhores resultados, médias estaduais do indicador sintético final, são Alagoas, Paraíba e Ceará, com as respectivas notas 7.61 Alagoas, 71, 7.69 Paraíba, 7.55 Ceará. Lá no final da tabela, os 3 últimos, Acre com 4.77, Roraima com 4.27, Rio de Janeiro com 3.53. Então veja que a média que separa esses 3 tops e os 3 mais frágeis são, em média, 3 a 4 pontos médios de ISF. Então é uma grande diferença. Quando a gente olha para o segundo quadrimestre de 2022, os 3 primeiros lugares, eles só se revezam. Agora, Ceará subindo para a primeira posição com média de 8.55, média estadual de ISF, seguido por Alagoas, 8.41, e em terceiro lugar, Paraíba, com 8.20. Nos 3 últimos lugares, também só revezando os últimos lugares, nós continuamos a ver Acre com 5.49, Roraima com 5.23 e Rio de Janeiro com 4.23, somente mudando a posição. Bom, terceiro quadrimestre que saiu hoje, dia 27 de janeiro, nós continuamos a ver o Ceará na primeira posição com 8.90, nota altíssima de média estadual. Alagoas com 8.73 e a Paraíba com 8.41. Já lá no fundo da tabela, nós vimos uma pequena mudança porque entrou o Pará, né, com 6.07. O Acre continua em penúltimo com 5.82. Na verdade, teve uma pequena mudança, né, porque Roraima subiu, ficou em antepenúltimo. E o Rio de Janeiro continuou no fundo da tabela com 4.59 de média estadual de ISF. Uma coisa que eu queria chamar a atenção nessas médias estaduais são os resultados do indicador 4 e do indicador 5 do Previne Brasil. Por quê? Os indicadores 1, 2 e 3, durante o ano de 2022, eles vêm mostrando uma melhoria. No entanto, os indicadores 4 e 5 ainda estão muito distantes de suas metas, que são as coberturas estaduais de oferta de exame citopatológico, e aquilo que nos deixa ainda mais preocupado são as médias das coberturas vacinais, que olha, aqui no Previne Brasil se fala da poli e da penta. No entanto, isso vai refletir também a qualidade das outras coberturas vacinais. Então, agora,
Esses 3 estados do Nordeste que vêm revezando suas posições, vêm se aproximando dos 95%, mas ainda estão abaixo. E quando a gente olha para o fundo da tabela, a gente fica ainda mais preocupado, porque a gente vê Roraima, Rondônia, Pará e Acre. 4 estados da região norte com as menores coberturas vacinais para as crianças. E o Rio de Janeiro continuamente abaixo de 15% em médias estaduais. Isso é muito preocupante. E as capitais? Você estava ansioso, a gente vai falar agora das capitais. Por que olhar as capitais? Porque as capitais elas vão indicar como está a organização da atenção primária nos maiores municípios de cada estado. Então, inicialmente, a gente trouxe aqui todas as capitais, os seus estados organizados em ordem alfabética e os dados da capitais organizados por quadrimestre. E aqui eu vou ter que citar todas as capitais para depois destacar o comportamento entre o terceiro quadrimestre e o segundo quadrimestre. E a gente já fez a análise aqui. Para ficar mais leve e mais rápido o vídeo, o que é que nós vamos fazer? Nós já separamos para você quais foram as capitais que aumentaram seus resultados e quais foram as capitais que reduziram seus resultados quando comparado o Q3 com o Q2. E aí já vamos direto ao ponto. Primeiro, quem aumentou o resultado, tá? Isso ainda em ordem alfabética por estado. Então nós temos aumento de Rio Branco, que saiu de 4,55 para 4,79. Tivemos aumento de Maceió, que estava de 7,14 para 7,6. Manaus, de 8,39 para 8,57. Macapá, saindo de 4,02 para 4,18. Fortaleza, de 5,65 para 6,02. Brasília, de 6,55 para 6,8. São Luís, Maranhão, de 5,56 para 6,05. Belo Horizonte, de 4,1 para 4,51. Belém, ainda muito tímida, mas aumentou, 3,85 para 3,93. Ainda são 2 só capitais abaixo, né, da linha dos 4 que conseguiram esse aumento. João Pessoa, de 2,71 para 3,67. Recife, de 4,54 para 5,09. Teresina, de 4,82 para 5,28. Rio de Janeiro, capital, de 6,26 para 6,36. Natal, de 6,22 para 6,4. Porto Velho, 4,81 para 5,35. Boa Vista, de 6,19 para 6,38. Porto Alegre, de 7,14 para 7,45. E Aracaju, 5,71 para 5,92. E por último, São Paulo, de 4,32 para 4,74. Mas aí eu vou chamar a atenção para uma coisa. Algumas capitais, apesar de terem essa marca de crescimento, foi um crescimento muito pequeno, ainda apresentando comportamento quase que estacionário. E aqui a gente chama a atenção para São Paulo, que está navegando na linha do 4. Outro município de crescimento muito discreto, Natal, navegando na linha 6. Subindo, Rio de Janeiro, navegando na linha 6. Então, esses são as capitais de maior comportamento estacionário. Assim como o Rio Branco, 4,57 para 4,79. A gente tem que se perguntar, vai demorar quantos anos para que pelo menos essas capitais se aproximem da linha 7? Porque esse comportamento estacionário, ele pode, inclusive, jogar um pequeno decréscimo no próximo quadrimestre. Então é necessário que os gestores verifiquem que muitas vezes esse crescimento, ele pode não ser um crescimento de impacto, porque ele está ali num comportamento estacionário nos últimos 12 meses. Tá bom? E aí, vamos ver quais são as capitais que reduziram seus resultados. Primeira capital que reduziu seu resultado, Salvador. Salvador também apresentou um comportamento estacionário, né? Ele saiu de 4,54 para 4,03, tá ali.
Outra capital com comportamento estacionário, Vitória, Espírito Santo. Desceu de 4,81 para 4,41, mas tem comportamento estacionário. Goiânia, também comportamento estacionário, saindo de 4,46 para 4,24. Cuiabá, também comportamento estacionário, saindo de 4,74 para 4,62. Curitiba, comportamento estacionário com uma pequena redução, saindo de 7,36 para 7,11. Florianópolis, comportamento estacionário na linha do 6 nos últimos 12 meses, saindo de 6,94 para 6,54, redução. E Palmas, comportamento estacionário, saindo de 6,51 para 6,16. Por que eu estou fazendo essa leitura? É para que vocês vejam que algumas capitais, mesmo com marcas de aumento ou redução, quando a gente olha esse comportamento nos últimos 12 meses, nos últimos 3 quadrimestres, muito pouco variação apresentou. Então é necessário que a gente converse com os nossos gestores e profissionais de saúde que há necessidade de gerar maior impacto na organização dos serviços da atenção primária. Quais são as características que geram preocupação nas capitais? É porque o comportamento da atenção primária muitas vezes não tem semelhança com princípios e diretrizes da atenção primária, mas apresentam um comportamento muito mais de ambulatório, muito forte, comportamento de livre demanda dos usuários, e aí o comportamento dos profissionais de saúde está direcionado muito mais ao atendimento das condições de saúde do que propiciar acompanhamento destas pessoas que estão sendo atendidas. Outras características que podem ser analisadas nessas mesmas capitais é o seguinte: muitas vezes nós encontramos cobertura de atenção primária, e isso é frequente nas capitais, inferior a 40%. E aí você fortalece o comportamento ambulatorial dentro da atenção primária, na qual as pessoas buscam atendimento imediato, mas não favorece o processo de acompanhamento. Tá bom? E vários outros processos têm que ser analisados, assim como a baixa cobertura, a reduzida oferta de serviços de atenção primária pela quantidade de equipe de saúde da família, agente comunitário de saúde e equipe de atenção primária. Bom, a gente também tem que analisar, juntamente com a oferta de saúde da família, a quantidade de equipe de saúde bucal, para que a gente compreenda melhor esses municípios dessas capitais, tanto que aumentaram quanto reduziram, mas também esses municípios, essas capitais que apresentaram essas pequenas divergências nos últimos 3 quadrimestres. Bom, pessoal, esse é um vídeo rápido para que a gente possa chegar no ponto final. Se a gente for organizar de cima para baixo, somente focando o Q3, quais foram as capitais em um ranking do Q3 que mais se destacaram agora, tá bom? Então a gente vai destacar Manaus com 8,57, Maceió com 7,6, vamos fazer o top 5, Porto Alegre com 7,45, Curitiba com 7,11 e para fechar o nosso top 5, Brasília com 6,8. Então vejam que o nosso top 5, nós ainda tivemos uma capital que ainda apresentou redução nos seus resultados. Agora nós vamos apresentar o fundo da tabela, que são os 5 municípios com menor rendimento do seu ISF. No Q3, né, seria o top menos 5, né? Então, vamos lá. Qual é o top menos 5 para a gente chegar no fundo da tabela? Vamos começar com... ok, vamos lá, Goiânia. Goiânia 4,24, com redução de ISF. Macapá, com 4,18, com aumento muito pequeno de ISF, mas houve aumento. Salvador, infelizmente, com baixa cobertura de atenção primária, com 4,03. Belém, com 3,93, e olha que houve um acréscimo, né? Um pequeno crescimento de Belém, que era 3,85, foi para 3,93. E em último lugar, João Pessoa, com 3,67. Então, quando a gente olha esses municípios, essas capitais, a gente percebe, inclusive, que as capitais podem apresentar
notas abaixo da média estadual. Então, a gente vê que nem sempre a capital ela representa o comportamento do seu estado. Então, é muito importante que a gente veja isso. Quando a gente vai analisar a capital, tem que comparar com os outros municípios de grande porte. Quando a gente vai analisar a média estadual, a gente compreende que houve uma grande variedade que foi sintetizada ali, tá bom? Então, esse foi o top mais 5 e o top menos 5. Bom, se você gostou, eu faço o convite para se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, dar o seu like, o seu joinha, a sua curtida, compartilhar esse link e também deixar aqui o seu comentário para que depois a gente construa diferentes rankings estaduais com qualidade de reflexão, com conteúdo para depois discutir se isso é representativo para o seu município, dentro do seu estado, dentro da sua região de saúde, para que a gente compreenda os seus questionamentos sobre a organização do seu processo de saúde. Gostou? A gente se encontra aqui no próximo vídeo.